Muito boa noite a todos, pessoal. Hoje é a nossa primeira aula do curso da mesa psiônica Casa Viva. E nosso curso ele vai ser composto da seguinte maneira. Na primeira aula, nós vamos fazer uma história geral, tanto da história da mesa, de como ela chegou até hoje, dos conceitos gerais que nós usamos, enfim, sobre todo o assunto que nós vamos abordar durante todo esse trabalho. Na segunda aula, nós vamos ter uma aula específica sobre os ciclos da Terra, da natureza, e vamos falar também da Casa Viva, que é o conceito que estrutura esse trabalho com a mesa psiônica. Por que dá esse nome? Como que nós vamos ver o nosso interagente. Numa terceira aula, nós vamos explorar todos os elementos da mesa, suas ferramentas, suas contribuições e como cada uma delas funciona. E na quarta aula, nós vamos ter a aula que seria a prática, vamos ver tudo na prática, isso acontecendo. Então, ao final dessas 4 horas, acredito que vocês vão ter conteúdos suficientes para poder operar a mesa psiônica sem problema algum. Porém, nós temos um curso complementar, que é o curso de terapeuta de ambiente, que é o curso que é ministrado pela Zahra, que é um curso que é um curso dela de terapeuta de ambiente completo, onde o meu curso da mesa psiônica Casa Viva encaixa nesse curso como sendo parte. Então, o curso dela passa a ser parte do meu e o meu dela, e vocês já vão entender por quê quando eu estiver contando a história, tá bom? A Casa Viva é um método de harmonização ambiental observado a partir das experiências, com uma visão ampliada do imóvel como um ser vivo, como suas questões energéticas, emocionais, físicas e espirituais. Então, o conceito principal dessa mesa é assim: nós deixarmos de... Quando nós vamos fazer uma consultoria de ambiente, normalmente nós entramos no ambiente, observamos, interagimos com o ambiente o tempo todo. A intenção da Casa Viva é sair de dentro da casa e olhar por cima da casa ou por fora da casa, se distanciar. E olhando esse ser não mais como um ser cheio de guás, e sim como uma consciência, como um deva. E é assim que nós vamos trabalhar com essa casa, como a parte total dela, integral dela, como corpo e consciência que ela é. Tá? E por que eu trago essa visão? É assim, gente, nós não podemos mais ficar nos conectando, seguindo, fazendo sempre as mesmas coisas que nós fizemos. Nós precisamos sempre dar um passo à frente, fazer algo mais, inovar. Porque se tudo mudou, se a nossa consciência mudou, se as energias mudam todo dia, se as mesas mudam todo dia, vocês já vão entender por que elas mudam, né? A gente não pode ficar tratando o mesmo vírus com o mesmo remédio, o vírus com o mesmo remédio, ele se torna resistente. Então, é assim, é uma maneira de ver, quebrar os paradigmas que nós temos e começar a olhar com um olhar além. Então, é um desafio esse trabalho, não pensem que vai ser muito fácil assim encaixar, mas depois do momento que a gente percebe como funciona, fica tudo mais leve para a gente, tá bom? Vamos ver o que tem aqui. Esse trabalho com a mesa psiônica de ambiente surge com essa consciência, onde entendemos que a responsabilidade de cuidar de nossas casas, assim como cuidamos do nosso corpo, de nossas roupas, todo o trabalho deve ser feito com amorosidade, força e, acima de tudo, nossa palavra-chave, respeito. Nós estamos lidando com um deva, ok? Com uma consciência. Então, a gente vai olhar aquele nosso interagente como uma consciência. Então, eu começo aqui contando a história dessa mesa, como que ela chegou até os dias de hoje. Essa mesa foi lançada em julho de 2013. Essa é a primeira versão da mesa. E vocês vão achar muito interessante quando chegar no fim da história. E isso eu acho que é uma surpresa para a Zahra também, se ela não percebeu ainda. Eu acho que ela ainda não percebeu, mas como eu conheço a história, né, desde o início, eu acho que é como se faz sentido do que realmente aconteceu. Então, essa primeira mesa que eu fiz é uma mesa de diagnóstico. Então, ela foi lançada em 2013 e eu já dominava algumas técnicas de Feng Shui, geobiologia, enfim, já trabalhava com ambientes há um bom tempo,
E como eu já trabalhava com mesa radiônica, já tinha mesa rosa, enfim, já tinha lançado a rede cristalina, então eu já tinha aquela visão. Então eu criei essa prancha de diagnóstico, que era uma mesa para ambiente, só que não era uma mesa radiônica porque ela não serve para fazer emissão de frequência, ok? É uma prancha de diagnóstico. E ela funcionava assim, isso é um baguá, tá? Eu digo que ela funcionava porque não está mais em uso, okay? Foi o nascimento mesmo dela. É um baguá, e esse baguá é um relógio. E cada um dos trigramas, ele tem algumas ferramentas. Então, ele é, na verdade, uma barra de ferramentas que nos mostra qual é o guá, qual é a cor, qual é o elemento e que eu tenho que trabalhar. Então, ali ele tem um relógio onde a gente escolhe a ferramenta, vai escolher a ferramenta, vê a frequência, né, do imóvel, e assim, então ele serve para a gente fazer um diagnóstico. E a função dele era o seguinte, depois que você fazia o diagnóstico, que estava tudo prontinho, localizava todos os pontos da casa, então era feito assim, ó, uma planta, que tinha que colocar o testemunho e tal, né? Não vou entrar muito em detalhes. Você tinha que fazer isso virar a energia da casa, e nos pontos que nós localizávamos, porque eu ensinava a fazer a localização na planta, com o pêndulo, localizando. Quando localizava os pontos, o que a gente fazia? Interferia na planta, tá? Então, a Filomena foi uma das minhas, porque a minha amiga hoje, na época, chegou a fazer esse curso. Interferia na planta colando objetos não, cristais, formas, cores, gráficos. E depois tinha uma ativação, que não é o pulo do gato, que eu não vou contar, né? E tinha uma ativação que nós fazíamos com umas colagens atrás, enfim, nós fazíamos uma coisa que isso aí virava o testemunho que ia para a casa da pessoa e ficava ali pulsando naquele local. A gente mandava geralmente colocar no centro da casa. E fazíamos ativação porque ele ia com cristal correspondente, enfim, era um rolo danado. E era uma mesa muito trabalhosa de se fazer, muito difícil, levava-se dias para se montar uma cura para o ambiente, para enviar para o ambiente. Realmente dava muito trabalho. Mas aí, quando foi no finalzinho de 2014, eu já queria transformar essa mesa em uma mesa de ambiente, uma mesa radiônica mesmo, uma mesa psiônica. Porque aqui ela ainda é uma mesa de diagnóstico, ela não era para enviar, ok? Então, eu resolvi fazer uma mesa radiônica para ambientes, porque na época usava-se ainda a mesa rosa ou a mesa azul para se fazer a ativação da coluna da geobiologia, que a gente ensina a fazer no curso. Então, tem uma coluna de geobiologia. Nós fazíamos ativação na outra mesa. E sentindo a necessidade de mudar as ferramentas, porque eu falava, mas as ferramentas das pessoas não é a mesma ferramenta para um DEVA, para uma outra consciência, não pode ser a mesma coisa. Pode ajudar, porque nós somos iguais, enfim, a gente vibra igual, então aquilo pode entrar em ressonância e ajudar, de qualquer forma sempre ajuda. Mas seria ideal ter ferramentas, remédios ideais para aquele ser, para aquela consciência. Então eu resolvi criar a mesa de ambientes, trazer ela da mesa de diagnóstico para uma mesa de ambientes. Então, essa mesa foi lançada em novembro de 2014, e o interessante é como ela foi lançada. Eu estava no Rio de Janeiro, fazendo um curso, e quem estava nesse curso comigo era a Aline Mendes, vocês devem conhecer, da Casa Quântica, até coloquei o nome dela aqui. Ela foi fazer um curso, acho que foi fazer o curso da Rede Cristalina, se eu não me engano. Nessa época, ela estava na Rede Cristalina. E eu estava falando com ela, falei com ela a respeito disso. Falei, nossa, eu preciso transformar na mesa de ambiente. O que você acha, Aline? Você com a sua experiência, o que você me recomenda? Ela falou, olha, eu não pensaria duas vezes, eu faria igual a mesa azul, só que transformaria as ferramentas. Eu falei, então é isso mesmo, eu vou usar o mesmo esquema. Então, pela construção que eu já tinha da azul, então a Aline me ajudou um pouco nessa construção. Na época, ela ainda me mandou bastante material para estudo, tal, para composição. E ela ainda na época falou assim para mim, por que você não procura a Ana Vidal? Porque a Ana está trabalhando com os dragões, e tem um Dragon Center. E o Dragon Center, ele trabalha com uma mesa que trabalha com os dragões de ambientes. E se é uma ferramenta que você quer colocar, então seria bom falar com a Ana. Aí vou eu lá, né, no Facebook, encher o saco da paciência da Ana.
Ana, eu preciso, estou fazendo uma mesa de ambiente, estou indo para Portugal e eu preciso levar essa energia dos dragões, eu estou sentindo que eu tenho que levar, porque ela é uma ferramenta importante, dá muita força e tal. O que você me recomenda? Aí ela falou assim, o que você quer exatamente, conversando, tal, tal. Ela falou assim, olha, é o seguinte, eu não vou fazer lá nada. Eu vou pôr para você uma mandala e vou pedir e vou perguntar aos dragões. Aí ela colocou essa mandala aí para mim que vocês estão vendo lá de baixo. Ela me jogou essa mandala, passou, fez a mandala para mim e me mandou o seguinte recado, que são 50 dragões que trabalham com ambientes. Mas que quando ela abriu a mandala, ela viu que os 144 dragões queriam vir comigo, que eles topariam a romper a fronteira, né, sair do Brasil, vir para a Europa, que eles trariam suporte desse meu trabalho para cá, me dariam suporte desse meu trabalho. Eu fiquei muito feliz com a... Fico como se fosse uma benção, né? Tipo assim, vai, dá uma força, sabe? Tipo assim, que tinha realmente uma ajuda, um apoio. E vim para Portugal, né, com essa mesa, já tinha dado no Brasil, mas enfim, trouxe essa mesa para Portugal e ela começou a ser trabalhada aqui já quando eu já vim morar, não quando eu vim da primeira vez. Bom, enfim, e assim foi que começou a mesa de radiônica. Muita gente usou, muita gente fez, muita gente trabalhou. O engraçado é que quando a gente fazia esses cursos, a gente se sentia extremamente cansado no fim do curso. Sabe, tipo assim, terminava o curso, gente, o curso foi ótimo, mas como é cansativo, né? Parece que é cansativo, parece que desgasta. Aí eu lembro que a Filomena disse para mim, tipo, vocês vão saber quem é que eu coloco aqui. Ela falou assim, a gente tem que mudar a energia dessa mesa, porque ela está muito densa, ela está assim pesada. E como nós somos seres humanos e a energia do imóvel é diferente da nossa, a energia do imóvel é densa, ela é física, é muito mais física que a nossa, né? É muito mais parado que nós ainda temos movimento, os imóveis não, as coisas não. São consciências, mas são dimensões diferentes. E eu senti a necessidade de subir a frequência dessa mesa. Tipo assim, para que ela trabalhasse de uma forma mais leve para o operador, para que não desgastasse tanto o operador em questão assim de trabalho, porque a gente sentia que era uma mesa cansativa, demorava e tal. Ele era boa, sabe aquele trator bom que faz o serviço, mas ele vai ali. Bom, então eu resolvi, Filomena me ajudou e eu resolvi fazer, alterar a frequência da mesa. E aí nós tivemos um curso, que foi um curso de formação de formadores aqui em Portugal, onde estavam presentes todas essas pessoas, e no dia da formação deles, eles foram convidados a levar todos os seus objetos que ligassem a algo a Gaia ou que trouxessem os trabalhos. Esses objetos que vocês estão vendo são, cada um trouxe uma coisa, na verdade a gente pediu para trazer os objetos que eles quisessem, não falei o que era, que era uma surpresa. E cada um trouxe os seus objetos e quando nós montamos o nosso portal, né, todos nós montamos, nós vimos exatamente que estava o ancoramento da própria mesa radiônica, porque foi quando saiu a opção verde, que é aquela última que está aqui embaixo, que vocês vão ver depois na foto. Muito bem, então essa mesa que vocês foram trabalhadas, vocês estão trabalhando, em abril de 2018, ela recebeu força, energia, encorajamento, ativação de toda essa equipe. Essa equipe, gente, não é qualquer gente, qualquer pessoa que chegou ali no final de semana, não. Esse pessoal acompanha a gente num curso de 1 ano, tá? Firme e forte ali, operadores que são de todas as mesas, desde a radiestesia básica até a última mesa, quer dizer, são pessoas que fizeram todo o ciclo e conhecem todo o sistema de como funciona todas as mesas psionicas. Então, são pessoas assim, que foi firme e forte até o final, sabe? Fizemos a maior festa. E só ganhou o chapeuzinho de bruxa quem fez o trabalho direitinho lá. A Filomena não ganhou porque ela não fez. E isso foi uma brincadeira, foi a nossa formatura, nós alugamos uma casa de uma amiga e fomos fazer uma festa lá na nossa formatura. Foi muito legal. Aqui do lado direito vocês têm a parte ali da mesa verde que eu queria mostrar para vocês. É a mesa psionica universal. Então aí tem todos os elementos que foram usados nesse ancoramento, todas aquelas pessoas que fizeram todo o trabalho delas, ok? Então vocês podem ver que todos os elementos, as ferramentas que vocês têm na mesa, elas não são um desenho, elas são energia de um povo forte que fizemos todo o trabalho de ancoramento para colocar. Então, quando você vê um desenhozinho lá, não é só um desenhozinho.
Tem muita força por trás de tudo aquilo. Em junho de 2018, voltando um mês praticamente depois, foi um tempo que eu demorei para elaborar a mesa, como ela ficaria depois da alteração, da ativação. Então, esses foram os elementos utilizados para compor os manuais, os conteúdos, os ancoramentos. Quer dizer, todos esses, eu coloquei os símbolos das coisas, né, gente? Cada coisinha dessa significa um símbolo, significa alguma coisa. Por exemplo, ali o unicórnio, tem a energia dos unicórnios, tem a imagem da mãe Gaia, da Terra, que nós trabalhamos com ela, com a consciência de Gaia, que é a ferramenta Gaia que vocês têm. Enfim, todos esses objetos foram símbolos que foram utilizados para compor, fazer o ancoramento e para compor o trabalho da mesa que vocês utilizam hoje. São só símbolos, são arquétipos. E aí nasceu a mesa psiônica para ambientes Casa Viva, que é a versão anterior da mesa que vocês utilizavam. Ela veio para substituir a anterior, porque ela era para ser mais leve. Só que aconteceu, acho que o deslocamento foi tão grande, ela ficou tão leve, ela ficou uma mesa assim tão leve de se trabalhar, a gente trabalha com dimensões assim, é como se você já não está mais fora da casa, você está lá em cima da casa, você está olhando a casa por cima, assim, sabe? Você está interagindo, é outra conversa, é outra dimensão. Que parece que, tipo assim, a outra era pesada, porque estava muito dentro, tipo assim, aquela limpeza pesada, mais forte mesmo, e essa estava bem leve. Então, o que estava faltando aí? A gente conseguir juntar essas duas energias para que fizesse um trabalho completo, né? Então, isso vem desenvolvendo, foi em 2018. Quando foi em 2019, em 2018 eu recebi o portal de Sírios, em 2019 ele foi desenvolvido, e foi na mesma época que eu desenvolvi o portal de Sírios, que também com uma outra equipe, que também é outra equipe, outra história, né? Foi um curso de formação de pessoas que para fazer mesas radiônicas. Então, eu fiz um curso de 9 meses para ensinar o pessoal a construir mesas psiônicas que não seja colar e copiar, certo? Fazer tudo direitinho. E quando eu fiz esse curso, terminamos esse curso, que foi Magia da Vida 1, em 2020 eu lancei, em 2018, né? Em 2019 eu lancei o portal de Sírios, é porque eu estou vendo 2020, estou fazendo confusão. Em 2019 eu lancei o portal de Sírios e foi também em 2019 que apareceu, então, o Baguá Quântico, que foi criado pela Zahara. Raíssa foi quando ela me apresentou, acho que foi no início do ano, não me lembro muito bem. E ela me apresentou o trabalho que ela tinha desenvolvido com o Baguá Quântico. Só que a Zahara não conhecia a história da primeira mesa. Eu nunca tinha visto aquilo lá, já nem existia mais, nem tem mais na internet, né? Não era uma época que tinha curso, que tinha muita internet, nem acho que nem quase deu online. Bom, enfim, eu conheci a Zahara, ela me veio com essa coisa do Baguá Quântico. Quando eu olhei o Baguá Quântico, o que eu pensei? Pronto. A outra, aquela força, tipo assim, é como se tipo, aquela primeira mesa, ela se mostra novamente numa nova versão. Só que já não veio por mim, veio pela Zahara, sabe? E eu reconheci imediatamente quando ela trouxe esse trabalho, porque eu falei, nossa, era a cereja do bolo que faltava, porque eu não ia mexer com isso. Já não estava mais olhando para isso. Então, nessa época, quando a Zahara chegou com a proposta do Baguá Quântico, e ela me apresentou, eu achei muito coerente. E parecia aquela história que eu já tinha visto, sabe? Para mim fez muito sentido. Eu falei, é isso que precisava. Então, nesse momento, une-se o nascimento do Portal de Sírios com a entrada do Baguá Quântico no mesmo processo. Fazendo o quê? Misturando essas duas mesas. Então, foi essa a intenção que nós fizemos. E aí nasce a mesa Psiônica RP Casa Viva, que é a mesa que vocês vão fazer o curso. Então, ela é uma mesa psiônica, que ela também tem um ancoramento que dá suporte para ela, que nasce novamente, quer dizer, quando eu terminei o portal de Sírios, eu vim fazendo upgrade em todas as mesas. Eu fiz o upgrade da mesa rosa,
para sintonizar com a energia do portal de Sírius, com essa nova consciência, com essa nova linguagem. Então, a mesa psionica rosa passou a ser mesa psionica rosa dourada. Então, aquela versão, não é que ela deixa de funcionar, gente. As versões anteriores nunca deixam de funcionar, porque não é a mesa que tem a força. Quem tem a força é a pessoa. A mesa é só uma ferramenta. É como se fosse, tipo assim, eu comparar a força de uma pessoa com o telefone. É a pessoa que... A mesa é um instrumento, né? Deixa de funcionar? Não é que deixa, eu acho que fica meio que... Como não conversa mais, sabe? Fica na... Qual é os aparelhos de telefone mesmo? Acho que são iguais aos aparelhos. Quando começa a mudar muita versão, depois já não começa a rodar os programas atuais que precisam, começa a ficar obsoleto, né? Não é que não funciona, lógico que funciona, depende da pessoa, mas as ferramentas que estão ali já não condizem com o que a gente precisa, entende? Então, o que isso que torna, vamos assim dizer, uma mesa radiônica, uma linguagem de mesa radiônica obsoleta? Ela vai continuar trabalhando na mesma dimensão. Então, aquelas vão deixar de existir anteriores? Elas não deixam de existir nunca, mas elas continuam trabalhando naquele sentido, não faz mais do que aquilo que foi proposto, tá? Então, quando eu fui fazendo o upgrade das mesas, fiz na azul, sintonizei ela já com o Ré maior, que também é uma ferramenta que nós utilizamos os sólidos platônicos como ferramentas na geometria sagrada, que nós vamos ver isso aqui também, como trabalhar em Ré maior nessa mesa, com a geometria sagrada. Fiz o upgrade da rede cristalina e fiz o upgrade da mesa psionica universal. Então, o upgrade da mesa psionica universal, ela vai receber essa nova forma. Ela nasce em 2020, está sendo lançada agora, na verdade, ela ainda nem foi, ela está sendo lançada assim, só mostrada, mas o lançamento ainda não foi feito. E vai ser aqui em Portugal na semana que vem. Então, para vocês saberem, então, essa mesa que vocês trabalham, a Casa Viva, ela tem como suporte, ela tem como ancoramento, tanto de proteção e tanto de direcionamento, de todas as ferramentas que vocês estão trabalhando, todos os ancoramentos, com uma mesa que trabalha a um nível de suporte e contenção, tá? Olá, boa noite. Eu vou aproveitar então que a Filomena está na sala e vou pedir para ela falar um pouquinho desse trabalho que ela acompanhou aqui e para a Zahara também. Ok, desculpem lá porque eu cheguei um bocadinho em cima da hora, então não sei muito bem onde é que vocês iam. Percebi que a Régia fez aqui um bocadinho o acompanhamento do que é que foi esta criação da mesa psiónica verde que deu origem à mesa de ambientes depois. E realmente o trabalho foi muito interessante, já desde há muito tempo que nomeadamente os dragões vinham insistindo para a Régia desenvolver aquela mesa. Ela acabou por ser o suporte da mesa de ambientes e faz todo sentido porque em termos da energia de suporte da mesa, os dragões trabalham as redes do planeta, trabalham as linhas de lei, fazem trabalho de limpeza, portanto todos os ambientes, quer à superfície, quer no interior da Terra, são trabalhados muito pela energia dos dragões e portanto na mesa de ambientes é bastante notório quando se começa a trabalhar com a mesa a intervenção deles, tanto em termos de harmonização das próprias correntes telúricas que estão debaixo das casas ou dos locais que estão a ser tratados, como o próprio ambiente dentro das habitações. Portanto, há um grande trabalho de limpeza, de harmonização, de sustentação dessa energia, e esse trabalho começou muito antes, exatamente através da mesa psiónica universal verde, que servia e cujo objetivo na altura, transmitido por eles, era exatamente essa sustentação e essa harmonização da própria rede de Gaia, ou seja, toda a estrutura do planeta em termos dos elementais
estava nessa altura bastante ameaçada, na realidade ainda está, mas essa mesa estava exatamente a fazer esse trabalho de limpeza e de harmonização e de sustentação, o que acaba por ser também sustentação ao trabalho da mesa de ambientes e portanto, a todos os trabalhos feitos com esta mesa para ambientes. Em termos da mesa em si, o que eu vos posso dizer é que é uma mesa que é extremamente rápida e eficiente, os resultados são super rápidos, mas quando eu vos digo super rápidos é mesmo muito rápido, a ponto de nós muitas vezes nem conseguirmos perceber ou associar os resultados com aquilo que está a acontecer no momento em relação aos ambientes. Eu tive essa experiência comigo por mais de uma vez e posso-vos dizer que as pessoas que experimentaram também tiveram esses efeitos muito rápidos. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer é o ancoramento, a sustentação desta mesa de ambientes é tão forte e está tão bem ancorado que os resultados delas são espetaculares, portanto eu espero que possam aproveitar lindamente, ainda por cima com a informação da nossa Sara e da Régia, de certeza que este trabalho vai agradar-vos super. Tá? Zahra, obrigada, Filomena. Zahra, como que você entrou agora? Conta. Olá, pessoal, boa noite. Para mim é uma honra fazer parte desse trabalho. Estamos cada vez mais juntas, né? A Régia, a Filomena aí com esse trabalho maravilhoso com os dragões, que eu tive a honra de participar também, me aproximar e me envolver. O que eu tenho a dizer desse trabalho é que para mim realmente ele é surpreendente. Eu entrei num processo, num momento muito importante, acredito eu, dessa transformação. Eu fiz muitos testes em relação à mesa micro-macro, a primeira mesa de ambientes, e a mesa Casa Viva, e pude participar desse movimento de transformação e contribuir de alguma forma, né? O que para mim foi assim extraordinário. E como que isso aconteceu? Né? Eu tive essa mesma sensação fazendo os testes com a mesa, e como arquiteta, consultora de Feng Shui e já trabalhando nessa área de ambientes há um bom tempo, eu pude fazer uma série de diagnósticos, e é muito interessante quando a Régia fala o quanto a gente se conecta nessa faixa informacional, porque na verdade o campo de informação ele está aqui, e esse trabalho, quando eu entro, eu acabei acessando esse campo de informação que já estava na própria rede das mesas psiônicas, sobretudo na parte de ambientes, e eu consegui acessar essa informação sem a Régia sequer ter me apresentado, né? Então não houve realmente, eu não conhecia esse histórico do Baguá. Depois que tudo pronto, eu apresentei para a Régia, ela me fez contribuições assim valiosíssimas nesse trabalho, e foi quando a gente percebeu que, na verdade, eu peguei uma faixa de trabalho que estava lá atrás e atualizei. Então, foi muito interessante, porque só depois que as coisas acontecem é que a gente compreende o papel de cada um nesse trabalho e o quanto nós, de fato, estamos trabalhando em conjunto, em grupo, e fazemos parte de uma egrégora muito grandiosa. Porque, sem querer, eu fui dando andamento numa parte que estava, entre aspas, paralisada. Na verdade, ela estava pedindo uma atualização e um andamento. E no momento certo, as coisas simplesmente se unificaram. Então, esse trabalho do Baguá Quântico, ele é um trabalho que, a princípio, ele é um portal Piscion. Eu estava trabalhando totalmente fora da mesa, e quando eu apresentei para a Régia, e ela me fez algumas considerações, contribuições assim muito importantes, e nesse momento ela falou, vamos então colocar esse Baguá que já existia, que já estava vivo, e mais do que nunca forte agora dentro da mesa. E me parece, a sensação que eu tenho era o que de fato era como se fosse tivesse sido trazido pelo portal de Sírios e pela energia dos dragões.
que, de alguma forma, eu estava muito envolvida desde o início, né, desse processo. Então, assim, acho que era o que faltava para fechar. A maior parte dos alunos, dentro desse processo de atendimento, de conversa e comunicação com o grupo, né, de terapeutas, alunos, professores, sempre sinalizavam da transição, né, aquela sensação de algo que sempre estava em andamento, parecia que não tinha sido finalizado. E isso é muito engraçado, porque não é a gente que decide o término do processo. Ele simplesmente, a modificação acontece, porque a mesa, ela é orgânica, ela é energética, ela está vibrando no astral. Ela não é só o que está ali representado, e todo mundo sabe disso, fisicamente. Então, eu tenho a sensação agora, né, depois desses 2 anos aí, pelo menos, do meu envolvimento dentro dos trabalhos das mesas psiônicas RP e, sobretudo, de ambientes, eu tenho uma sensação assim de tá tudo fluindo, é uma sensação de missão cumprida, né? E mais do que isso, mais do que missão cumprida, me sinto honrada de fazer parte e ter podido contribuir. E digo para vocês, os últimos testes que eu fiz, fazendo as medições através do diagnóstico de ambientes, né, que é parte do curso de terapia, recentemente, não tem 2 dias, eu fiz um levantamento. Na verdade, a Bartira, ela até está na sala, me auxiliou nisso. Nós fizemos um levantamento de um espaço com uma quantidade de portais negativados, e pontos e veios telúricos e cruzamentos de rede assim absurdos. E quando fizemos a mesa Casa Viva de uma forma mágica, ao ponto de nós não acreditarmos que não sobrou nada. Foi assim surpreendente. Porque o bacana de mensurar isso aí, é minha opinião, é conseguir ver a diferença. E é muito gratificante quando a gente consegue ver isso na prática e apresentar isso para o nosso interagente. Dá uma satisfação assim extraordinária. Então, gratidão, Régia, pela oportunidade. Sinto-me honrada de fazer parte desse trabalho, de alguma forma ter contribuído e de me sentir parte dele mesmo. E gratidão, Filomena, por todo o apoio. A energia dos dragões na minha vida está assim extraordinariamente vibrante. Então, sinto-me muito feliz de fazer parte disso. E essas são as minhas percepções. Gratidão. Obrigada, as duas, obrigada pelo depoimento. Bom, gente, eu convidei elas aqui para falarem, meio de surpresa também, mas era assim, para vocês perceberem que vocês realmente estão trabalhando com uma ferramenta muito mágica, né? Uma ferramenta que vai ter um resultado muito bom nas propostas que vocês fizerem de fazer da cura dos ambientes. Então, é isso. Eu vou continuar passando os slides, tá bom?